se fala em uma coisa desde o último fim de semana: Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Em dezenas de publicações feitas no X, ou X, o antigo Twitter, o dono da plataforma criticou a atuação do ministro do STF por, segundo ele, promover a censura em decisões judiciais e infringir a Constituição. Mais que isso, Musk, que se diz um absolutista da liberdade de expressão, ameaçou descumprir ordens e levantar restrições impostas por Moraes ao X. Entre elas, o bloqueio de perfis de influenciadores e expoentes do bolsonarismo investigados por suposta disseminação de desinformação e ataques às urnas eletrônicas. Em resposta, Moraes incluiu o dono da Tesla como investigado no inquérito das milícias digitais por dolosa instrumentalização do X. Mas como essa situação toda começou? O Estadão te explica. Em 2022, logo após comprar o Twitter, Musk anunciou que abriria a caixa preta da plataforma, o que ficou conhecido como Twitter Files, ou arquivos do Twitter. Ele liberou para alguns jornalistas uma série de e-mails exclusivos que mostraram várias deliberações internas da companhia ao longo dos anos. Na primeira leva de e-mails, o tema principal era a forma com que o Twitter lidou com um escândalo envolvendo o filho de Joe Biden, Hunter. No dia 3 de abril, o jornalista e ativista Michael Shellenberger divulgou o que chamou de Twitter Files Brasil, um conjunto de e-mails trocados entre funcionários do antigo Twitter entre 2020 e 2022, relatando e reclamando de decisões impostas por Moraes e pelo TSE e de investigações contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com base nos e-mails, o jornalista acusa Moraes e o TSE de praticarem 4 ilegalidades. A primeira, exigir que o antigo Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários que subiram hashtags que ele, abre aspas, não gostou. Segundo, exigir acesso aos dados internos da rede social, em violação à política da plataforma. Terceiro, censurar unilateralmente postagens de parlamentares brasileiros. E, por fim, o quarto, tentar transformar as políticas de moderação de conteúdo da rede social em uma arma contra apoiadores de Bolsonaro. As decisões citadas nos e-mails não são inéditas e envolvem investigações de ataques a ministros do Supremo e propagação de notícias falsas, como aquelas que questionavam a lisura do processo eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas. Um dos e-mails, de 18 de agosto de 2021, informava sobre uma ação do TSE para desmonetizar contas de bolsonaristas que tinham se envolvido em ataques coordenados contra integrantes do STF e da Justiça Eleitoral. Em 30 de março de 2022, conforme relatado em outro e-mail, o TSE mandou o Twitter fornecer dados sobre estatísticas de tendência para as hashtags voto impresso não e voto democrático auditável, sob pena de multa diária de R$50 mil. Além disso, o TSE exigiu informações de assinatura e endereços IP dos usuários que usaram a hashtag voto democrático auditável em 2021. Outros e-mails relatam ordens do TSE contra os deputados Carlos Zambelli e Marcel Van Hatten e também contra o pastor André Valadão, apoiador de Bolsonaro. Zambelli teve a conta bloqueada por disseminar informações falsas sobre supostas fraudes no sistema eleitoral. A conta dela foi liberada mais tarde. Valadão, por sua vez, teve o perfil suspenso após ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então candidato à presidência. No sábado, 6 de abril, um perfil institucional de governança do X, ou X, divulgou um comunicado em que diz ter sido forçado por decisões judiciais a bloquear contas no Brasil. A empresa afirma não saber quais publicações violaram a lei e diz estar proibida de informar quais contas foram afetadas. No mesmo dia, Musk respondeu à publicação mais recente de Moraes na plataforma, um tweet que parabenizava o ex-ministro Ricardo Lewandowski por se tornar ministro da Justiça. Abre aspas. Por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Fecha aspas, escreveu o bilionário. Ele compartilhou a nota da empresa e acrescentou a pergunta: por que você está fazendo isso, Alexandre? Em mais um tweet, ele compartilhou a publicação de Shellenberger sobre o Twitter Files Brasil e disse: essa censura agressiva parece violar as leis e a vontade do povo brasileiro. Também pela rede social, Musk ameaçou rever todas as restrições determinadas por Moraes. Segundo ele, o ministro aplicou multas altas, ameaçou prender funcionários e cortar acesso ao X no Brasil. Musk disse que isso faria o X perder receitas e forçaria a empresa a fechar o escritório no Brasil. Ele não mencionou qual decisão do ministro, especificamente, gerou sua reação.
É importante lembrar que quando Musk comprou a plataforma lá em 2022, houve demissão em massa no escritório do país e hoje o X conta com apenas alguns representantes jurídicos e comerciais por aqui. Em outro momento do dia, o bilionário disse que as restrições já tinham sido derrubadas, mas isso não aconteceu. A decisão do empresário pode beneficiar uma série de influenciadores e expoentes do bolsonarismo que estão com seus perfis bloqueados. Alguns deles são Luciano Hang, dono da Havan, Daniel Silveira, ex-deputado cassado, o youtuber Monark, o ex-deputado federal Roberto Jefferson e o blogueiro Alan dos Santos. No domingo, Musk afirmou que Alexandre de Moraes deve renunciar ou sofrer um impeachment. O bilionário também disse que Moraes traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e a população do Brasil. O empresário ainda afirmou que publicará em breve na rede social tudo o que é exigido por Moraes, dizendo que essas solicitações violam a lei brasileira. Musk também chamou Moraes de o Darth Vader do Brasil, em referência ao personagem da saga Star Wars, ao comentar uma foto do ministro com a toga do Supremo. No mesmo dia, Moraes o incluiu como investigado no inquérito das milícias digitais. O ministro também ordenou a abertura de um inquérito à parte sobre o empresário por suposta obstrução de justiça, inclusive em organização criminosa e incitação ao crime. No despacho, Moraes ainda determinou que o X se abstenha de desobedecer qualquer ordem judicial já emanada pela Justiça brasileira. Inclusive, reativar perfis cujo bloqueio foi determinado pelo Supremo ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em caso de descumprimento, será aplicada uma multa diária de R$100 mil por perfil, e os responsáveis legais pela empresa no Brasil podem acabar enquadrados por desobediência à ordem judicial. As redes sociais não são terra sem lei. As redes sociais não são terra de ninguém, escreveu Alexandre de Moraes no documento, assim, com todas as palavras em maiúscula e em negrito. A avaliação dele é a de que o bilionário iniciou uma campanha de desinformação sobre a atuação do Supremo e do TSE, instigando a desobediência e obstrução à justiça, inclusive em relação a organizações criminosas. Ainda no domingo, Musk fez uma publicação em que indica o download de uma rede privada virtual, a VPN, para continuar acessando o X caso a plataforma seja derrubada. O ministro do STF, Edson Fachin, saiu em defesa de Moraes e declarou que nenhum CEO pode dizer que não vai cumprir decisão judicial. Ele disse ainda, não tem como, obviamente, não instaurar contra ele o respectivo procedimento para que ele responda, porque fomentar o descumprimento de ordens judiciais no Brasil significa fomentar a diminuição das instituições. Já na segunda, 8 de abril, Musk participou de uma conversa no Spaces, a aba de áudio do X. Por lá, ele disse: continuávamos recebendo exigências do juiz Alexandre para suspender as contas dos parlamentares e dos principais jornalistas. Não podíamos dizer a eles que isso era a mando do Alexandre. Tínhamos que fingir que era devido às nossas regras e isso foi a gota d'água. Ao compartilhar esse trecho, ele diz que esse é o ponto principal do problema e convoca Moraes para debater o tema. Ao longo da segunda-feira, Musk fez várias publicações atacando Moraes. Você acha que leva quanto tempo para o ditador Moraes ser deposto? A lei se aplica para todos, incluindo Alexandre. Ele deve ser julgado por seus crimes. Por que o parlamento concede ao Alexandre o poder de um ditador brutal? Eles foram eleitos, ele não. Como o Alexandre se tornou o ditador do Brasil? Ele tem o Lula na coleira. Desde que Alexandre tirou o Lula da prisão e colocou o dedo na eleição dele, Lula obviamente não vai agir contra ele. A próxima eleição vai ser fundamental. Em resposta a essa última publicação, o deputado federal Nicolas Ferreira pediu mais informações a Musk. Ele respondeu: precisamos colocar nossos funcionários do Brasil em um lugar seguro ou fora da posição de responsabilidade e então divulgaremos dados. Eles foram ditos que seriam presos, continuou Musk. A principal dúvida dos milhares de usuários do antigo Twitter é se, de fato, a rede social pode ser bloqueada no Brasil. De acordo com juristas consultados pelo Estadão, a resposta é sim. E para isso ocorrer, basta uma determinação judicial. Caso isso ocorra, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, já recebeu o primeiro contato da equipe de Alexandre de Moraes para debater possível bloqueio total da rede social no Brasil. O bloqueio, segundo um magistrado consultado pelo Estadão, ocorreria a partir da decisão judicial. Posteriormente, a Anatel receberia intimação com prazo geralmente de 24 a 72 horas para determinar que as operadoras de telefonia realizem o bloqueio do aplicativo.
Cabe, claro, recursos no âmbito judicial. Especialistas consultados pelo Estadão afirmam que as decisões do ministro Alexandre de Moraes para suspender perfis de bolsonaristas que atacaram magistrados, orquestraram um movimento golpista e divulgaram informações falsas nos últimos 4 anos são questionáveis. Eles ponderam, no entanto, que a questão deve ser tratada de forma técnica e sem paixões políticas. Para o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Afonso Souza, é possível discordar das decisões do ministro Alexandre em vários pontos, como a suspensão da conta de partido político por tempo indeterminado e o bloqueio de conta no qual o réu não se manifestou. Mas o lugar certo para se discutir e disputar isso é no judiciário, segundo ele, e não nas redes sociais, como fez Elon Musk. Para ele, o fato de Musk anunciar que não vai mais cumprir decisões judiciais é um pedido para ter o aplicativo bloqueado no Brasil e fazer disso uma jogada política. Apesar de o embate entre Elon Musk contra Alexandre de Moraes fomentar o debate sobre o PL das fake news e a regulação das redes sociais no Brasil, Souza faz questão de ressaltar que a internet não é uma terra sem lei no país. Já o advogado constitucionalista André Marsiglia, membro da Comissão de Direitos das Mídias da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, diz que pressionar plataformas sem uma lei que autorize a medida é usar em excesso o poder judicial, bem como excluir ou suspender perfis de usuários de redes sociais, como se naturalizou por aqui, é censura prévia. A Polícia Federal vai investigar se o empresário cometeu algum crime ao ameaçar descumprir decisões do STF e criticar o ministro. A PF vai analisar se as declarações do empresário podem ser enquadradas, por exemplo, com apologia ao crime. O vídeo foi longo, mas esse embate está longe de terminar. Acompanhe os últimos desdobramentos no site do Estadão. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!